Final de Boku no Hero no anime finalmente aconteceu e eu estou aqui não só para dizer que esse último episódio foi bem legal, mas também para explicar o porquê que cacetes o final do mangá não foi tão bom, mas no anime foi bem interessante. Então já vai se inscrevendo no like aí, apertando esse sininho, porque hoje o vídeo não é lá essas coisas muito analíticas que nem eu fiz parecer no começo. É mais literalmente um fã falando para fãs sobre uma historinha que ele gosta pra cacete. E nós já começamos aqui com o protótipo de Shigaraki, que é esse moleque aí que tem a individualidade que provavelmente corrói as coisas, tá ligado? É muito interessante o paralelo que o Correio faz entre ele e o Shigaraki, que não estenderam a mão para o Shigaraki, porque todo mundo era dependente demais dos heróis, achava que os heróis resolveriam tudo, mas agora, com o Midoriya tendo mostrado que não, todo mundo pode ser um grande herói, aí agora a senhorinha que não estendeu a mão pro Shigaraki finalmente estende a mão para esse moleque aí, que poderia ter sido um Shigaraki se ela não tivesse feito o que fez. E depois de uma abertura maravilhosa, que tudo que eu consigo fazer é cantar quando eu escuto, temos esses vacilões da produção querendo esmagar, pelo menos o meu coração, botando as primeiras cenas do primeiro episódio lá, quando o Bakugou tava batendo no Midoriya. É, filho de uma égua biribinha do caralho. Mas fazer o quê? Ele era um filho de uma égua ainda no começo da história, não tem muito o que fazer. Ainda não é muito gente boa não, mas melhorou. Mas aí entra uma parte que, falando mais da produção em si, em relação ao último capítulo, o 430, aí eu acho foda pra caralho, meu irmão. Porque os caras pegaram um único painel e fizeram toda uma coisa envolvendo ele. Mostraram como os moleques se formaram, conversando, o livro que o Spinner fez, a fisioterapia do Bakugou. Mostrou uma porrada de coisa, meu irmão. Tudo isso com um painel, velho. Enquanto no finalzinho toca simplesmente Hero 2, que é uma música maravilhosa. Senhores, isso daqui foi muito foda, de verdade. Sério, é um painel do mangá. Tá ligado? Eu entendo que o Correio não tava lançando muita página, porque o cara tava morrendo. Real oficial, morrendo. Os editores acabaram com ele. Mas, né, uma página, meu irmão. Nossa, a produção mandou bem aí. E depois disso, finalmente avançamos os 8 anos. Vemos lá a ceninha do povinho escolhendo o que vai ser. Uns escolhem ser inventores de coisas, como a própria Hatsumi, que aparece lá. Outros escolhem fazer coisas com computadores, como a própria Labrava e o Gentle Criminal, que abriram uma empresa de TI. E o outro lá fala que queria ser um super-herói, onde mostra um molequinho lá, dizendo que também queria ser um super-herói, e que apesar da individualidade dele ser uma porcaria, ele queria tentar. É claro, minha gente, isso daqui é um paralelo com os primeiros episódios, onde o Midoriya queria muito ser um herói, escreve que queria ser um herói, mas o Bakugou fica zoando dele. Lógico que foi 1 milhão de vezes mais pesado do que esse mano aí tá fazendo, mas sim, aconteceu, compreendeu? Assim sendo, o pivete lá meio triste acaba indo pra estátua do All Might, que fica lá no meio da cidade, pra ficar olhando assim, né, pensando na vida e tal, e aí dessa forma corta a cena e nós gravamos para um noticiário de notícias muito louco lá, mostrando um monte de coisa do pessoal da classe 1A e o que eles estão fazendo. Como, por exemplo, o 8 Braços lá, fazendo toda a questão de mostrar pro mundo que os heteromorfos são pessoas normais e que tá tudo bem, e ajudando com causas humanitárias e tal, tudo muito foda. Esse daí foi uma das coisas que o Correio podia ter desenvolvido melhor, não foi exatamente desenvolvido, mas podia ter sido desenvolvido muito melhor. Depois também temos lá a questão toda de aconselhamento de individualidades lá da Uraraka, que ela inventou por causa da toga, e todas as coisas que tiveram envolvendo a toga. E por fim, um vídeo do Bakugou salvando um pessoalzinho lá de um fogo e xinga todinho o cara que tava lá tentando gravar o bagulho. Não que ele tivesse certo, o cara tava tentando entrar no meio do fogo pra gravar o Bakugou fazendo alguma coisa, mas né, ser educado também aí funciona. E como era o Aizawa que tava mostrando o vídeo do Bakugou para o Professor Deku, basicamente eles vão comentando lá sobre os super-heróis que agora estão no ranking de popularidade mais alto e tal, que o Mirio tá em primeiro lugar, que tá logo atrás da Monte Lady também, do Kamui Floresta, além de que o Todoroki tá fazendo um ótimo trabalho, diferente do Bakugou, em questão da imagem dele, então tá subindo bastante ele no ranking. Mas algo importantíssimo, principalmente que foi importante no último capítulo, no 430, é o fato de que o Aizawa pergunta pro Midoriya se ele tá feliz do jeito que as coisas estavam. E no anime soou mais como, eu queria tá sendo um super-herói, mas já que não dá, tá tudo bem. No mangá, meu irmão, no mangá passou mais uma vibe de tristeza, tá ligado? É bem isso que passa no mangá. É uma coisa que eu não achei tão interessante, mas que no anime não é como se tivesse corrigido. Eles só deixaram menos triste, compreendeu? Mostraram que o Midoriya tá feliz sendo um professor. Ele não tá triste, depressivo, trabalhando no McDonald's, entendeu? Ele só tá lá, vivendo a vida dele, trabalhando como professor feliz, compreendeu? Tipo, por um exemplo, quando o Midoriya tava saindo da escola, andando pelas ruas e tal, e ele vê lá o Tokoyami lá, a própria Hagakure lá, fazendo propaganda pra coisas de beleza. Basicamente, nessas cenas, mostra o Midoriya meio triste, tá ligado? No mangá, quando saiu. Meio divagando, meio depressivo mesmo, tá ligado? Foi meio foda ver isso naquele tempo. Foi uma coisa que me deixou meio puto. Mas aqui não, mostra que ele está bem.
Ele só não tá muito bem em questão de não ser um super-herói. Ele tá feliz sendo um professor, entendeu? Mas aí, né, quando ele tava lá olhando pra estátua do All Might e pensando que ele vinha muito lá quando ele era mais novo, simplesmente um moleque tava brincando lá, acaba caindo no chão e como um reflexo, né, um verdadeiro super-herói, ele vai lá para salvar o moleque que estava caindo. Interessantemente, o Dai, que é o moleque do cabelo de prato, tipo, ele também pula pra lá, o que é uma coisa bem interessante, né? O cara também teve o reflexo de tentar salvar alguém assim do nada. E bem, o moleque acaba reconhecendo o Midoriya quando o Midoriya tenta ajudar ele lá, já que ele caiu de cara no chão. E, né, toda uma felicidade, uma comoção. E no fim das contas, o moleque acaba contando a historinha dele, que ele tá tentando prestar o exame, né, pra se tornar um herói. E no final das contas ele não tem tanta confiança, por isso acaba vindo aí sempre ver a estátua do All Might, porque a individualidade dele não é muito lá essas coisas, compreendeu? É interessante porque a primeira reação que o Midoriya tem quando ele fala isso é pensar que nem um desgraçado na individualidade dele. Ai meu Deus. Os tempos mudam, mas o Midoriya não muda. Ele continua sendo o maior nerd de individualidades que você vai ver na vida, tá ligado? O moleque falou que ele vem sempre aí pra essa estátua do All Might pra pensar se ele realmente poderia se tornar um herói, como o All Might, como o Deku, como todos os outros. Basicamente o Midoriya se lembra do momento lá dele, perguntando isso também pro All Might encorajando ele, dizendo que vai dar o One for All e tal. Mas nesse caso, o Midoriya pega e encoraja o sonho do moleque, compreendeu? Da mesma forma que o All Might fez, mostrando dessa vez as estátuas de todo mundo, mostrando que qualquer um pode ser um grande herói. E dessa forma, mostrando o Midoriya voltando pra o A em outro momento, ele diz que sim, ele não tá necessariamente feliz em não ser um super-herói, mas ele tá bem, compreendeu? Ele tá feliz sendo um professor, então se ele não puder ser, tá tudo bem do mesmo jeito. Então, dessa forma, acaba entre milhões de aspas, Boku no Hero. Mas não, o All Might aparece lá pra mostrar que não é o fim, compreendeu? O All Might disse que tava ali pra dar um presente pro Midoriya, que no caso era uma maleta, na qual tinha sido feita tanto pela Hasumi, quanto por uns amigos do All Might lá do exterior. Que no caso, também foi bancada pelo Bakugou e um monte de gente da turma A. E então, ele dá pro Midoriya essa maleta que simplesmente é a roupa dele de super-herói, que dá os poderes pra ele, das individualidades que ele tinha com o One for All. Aí, o Midoriya fica todo feliz, tá ligado? Porque o próprio All Might diz aquilo que ele já tinha dito lá no começo da história, quando ele deu o primeiro cabelo pro Deku comer, né, pra ter o One for All. Que é que ele conquistou esse poder com todo o esforço, por isso esse poder era dele. Por esse motivo o Midoriya fica lá todo feliz, choroso e tal, e depois corta para o Hawks falando que teve um incidente lá numa montanha, e assim mostra meu mano Midoriya chegando lá com um carrão muito maneiro, que eu não sei se é do All Might ou se é dele, mas nossa, carrão maneiro esse, simplesmente com ele lá com a maleta, e indo junto com o Bakugou e todo mundo, enquanto estavam chamando ele, para ir fazer a situação lá como herói nesse incidente. E simplesmente assim, senhoras e senhores, com toda essa cena de todo mundo pulando, se mostrando, aparecendo até o Shigaraki olhando de relance lá como um fantasma pro Midoriya, e acaba Boku no Hero, senhoras e senhores. Eu ainda vejo alguns problemas nesse final, na minha opinião não é perfeito, eu falo isso, tipo, com o coração mesmo, sabe? Tem algumas coisas que eu ainda não gosto muito, outras que foram bem melhores feitas aqui no anime, principalmente porque, vamos ser sinceros, como eu já disse antes, o Correio tava muito morrendo nesse momento, ele só queria que acabasse logo. Tipo, sério, ele tava muito mal nesse momento no mangá, 16 páginas não é muita coisa, ele já lançou até 11, que eu me lembro, tá ligado? Num certo tempo aí, de tão mal que o moleque tava. Então, não tem muito o que se fazer, o cara encerrou encerrado, compreendeu? Ainda assim, tem algumas coisas que eu não acho tão interessantes. Como, por exemplo, no episódio passado, o Midoriya e a Uraraka estarem num desenvolvimento muito foda de um romance lá, e não aconteceu. A gente esperou uns 5, 6 meses pra lançar o extra, que no fim das contas é o capítulo 431, que mostrou melhor isso, aí eu fiquei mais calminho da vida, além de que resolveu outro problema, que era a pouca aparição e pouco entendimento dos outros alunos da classe A, que no próprio anime foi mais resolvido, tiveram mais informações, como na própria Engine, que enquanto tava passando a Engine mostrou informações e tal de todo mundo. Foi bem interessante esse episódio. Acrescentou bastante coisa, mostrou bastante coisa. Eu simplesmente não tenho nada pra dizer dessa temporada. Muito foda, muito boa mesmo. Cara, essa foi, se não foi a melhor temporada de Boku no Hero, foi uma das melhores, tá ligado? Porque ela não teve só animação, ela teve direção também, coisa que Boku no Hero não tava tendo muito nas outras temporadas. A sexta, a quinta temporada, a própria quarta temporada, não foram lá essas coisas em relação à direção. A animação ainda tinha na quarta temporada, não foi muito, mas tinha. Mas nessa quinta e na sexta, cara, derrubou Boku no Hero de uma maneira que eu até pensei que tinha morrido num certo tempo, mas não morreu, tá ligado? Todo mundo tava querendo tanto que isso daqui desse certo, que foi uma das melhores notas de animes da história, tá ligado? Izuku Midoriya Rising é o nome do episódio. Cara, é muito foda, 9.9 no MDB, mostra que muita gente gostou disso. Tipo, cara, Boku no Hero só não tava indo bem nessas últimas temporadas pra trás, porque foi meio escanteado pela Bones e pela produtora, provavelmente, porque os caras estavam focados só em fazer filme, farmar dinheiro e por aí vai.
Minha carta mais honesta de amor é Boku no Hero e ao próprio Correio por ter feito essa história que eu gosto pra cacete. E caso você goste pra cacete de Boku no Hero que nem eu e que nem outras pessoas por aí no mundo, pode escrever aí embaixo nos comentários o que você quiser escrever sobre a história também, meu querido amigo. Aqui o negócio é livre. E convenhamos sobre uma última coisa aqui. Por favor, que não exista um Boku no Hero Shippuden com os filhos da Uraraka com o Deco. Por favor, que isso não exista.